Este é o grande round do Hospital de Clínicas, na sua versão interativa 2015, em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você sabia que no Brasil cerca de 50% da população já apresenta sobrepeso? E que sobrepeso e obesidade está relacionado diretamente com várias doenças crônico-degenerativas? Por essa razão, nós trouxemos para esse encontro o professor Gilberto Schwartzman, que é chefe do Serviço de Oncologia do Hospital de Clínicas, e o professor Fernando Gershman, que é do Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas, professor do Serviço de Endocrinologia. Fernando, qual a relação entre sobrepeso e doenças crônico-degenerativas, especialmente diabetes, câncer? Qual é a tua impressão? O que tem sido publicado na literatura ultimamente sobre esse assunto? A obesidade tem sido classicamente relacionada ao diabetes, né, e doenças metabólicas como, né, e vasculares, hipertensão, doença vascular periférica, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca. Mais recentemente, alguns dados epidemiológicos demonstraram também uma relação muito clara com câncer. Então, agora os estudos estão tentando definir como é que esses riscos acontecem, qual é a relação da obesidade com os subtipos diferentes de câncer e quais são os mecanismos relacionados com essa associação. Epidemiologicamente, isso no mundo é muito importante, porque praticamente quase que 1/3 da população mundial encontra-se em sobrepeso no momento. Esse dado é verdadeiro? É verdadeiro. E nos países mais desenvolvidos, mais de metade da população tem excesso de peso. Nos Estados Unidos chega a ser 66% da população tem excesso de peso. E isso tem causado um aumento vertiginoso de uma série de doenças. Curiosamente, diabetes e câncer parecem estar, de certa forma, relacionados também. Exatamente. E quais seriam os mecanismos para isso, Fernando? Os mecanismos para isso, eles são comuns às duas doenças, tanto ao câncer como ao diabetes. Envolvem vias, cascatas de ativação da inflamação, e cascatas de mecanismos relacionados a vias moleculares à produção de insulina. Então, aparentemente, o excesso de insulina causado pela obesidade, porque a insulina não funciona de maneira adequada em quem é obeso, e o corpo responde, o organismo responde produzindo mais insulina para manter os níveis de glicose adequados na corrente circulatória. E esse hiperinsulinismo causado pela obesidade ativa uma série de mecanismos celulares de inflamação e cascatas de segundos mensageiros que ativam a expressão gênica de genes de fatores de crescimento celular e que estão relacionados ao desenvolvimento do câncer. Recentemente, Gilberto, numa publicação do Lancet, feita pela London School of Medicine, avaliaram 22 dos tipos mais frequentes de neoplasias e verificaram que 17 dessas neoplasias estavam relacionadas com câncer. Qual é a tua impressão sobre essa verdadeira epidemia que está acontecendo na relação entre obesidade e câncer? Isso é muito importante porque obesidade e sobrepeso também são riscos removíveis. É como tabaco. Há riscos que são genéticos que hoje não são removíveis. Então, a obesidade tem que ser vista com o mesmo olhar que se tem em saúde pública em relação ao tabaco, que é uma causa removível de doença. E esses estudos têm sido confirmados por avaliações em várias regiões do planeta que mostram que existem alguns tumores que consistentemente têm uma relação de maior incidência com obesidade. Por exemplo, o câncer de corpo de útero é um exemplo clássico. Essa epidemia que tem surgido em países desenvolvidos de adenocarcinoma da junção esôfago-gástrica, não é? Que naqueles pacientes que têm obesidade, têm refluxo, esôfago de Barrett também aumentou muito em indivíduos obesos, tireoide, rim, cólon, câncer de mama na pós-menopausa. Então, essa é uma área em que o oncologista deve se agregar aos outros
agentes de saúde para tentar remover a obesidade e sobrepeso como fator de risco não só para as causas clássicas de doenças cardiovasculares e metabólicas, como diabetes, mas vários tipos de câncer. Além disso, quando se estuda o impacto da obesidade no tratamento do paciente com câncer, quase sempre os pacientes com obesidade vão pior com o tratamento e têm mais recidivas nesses tumores. Então, não é apenas aumentar a incidência, digamos assim, o comportamento do indivíduo frente ao tratamento e o padrão de recidiva está sempre pior em dados epidemiológicos em obesos. Porque existe pouco estudo farmacocinético sobre como a droga deve ser utilizada em paciente obeso. O cálculo da superfície corporal é o fator que determina a dosificação. E, frequentemente, quando o paciente é muito obeso, o oncologista fica com receio de administrar a dose total. Exato. O paciente perde a intensidade de dose e, provavelmente, em função disso, tem um pior desfecho. Mas o que é curioso em relação à obesidade e câncer é que os tumores se comportam de maneira diferente. E nesse trabalho de meta-análise da London School of Medicine, se viu que alguns tumores têm resposta linear, inclusive ao aumento do peso. O que mais me chamou a atenção é que 5 pontos em IMC representam um risco muito importante. Por que existe, Fernando, alguns tumores que apresentam resposta linear ao aumento do peso e outros em que a resposta não é linear? Eu acho que o excesso de peso ele tem mecanismos diretos e indiretos relacionados ao desenvolvimento das neoplasias. Um exemplo de câncer que a obesidade deve ter mecanismos diretos e indiretos é o câncer de fígado, né? O indireto seria a deposição de gordura no fígado, causando a esteatohepatite, né? A fibrose hepática e o câncer, e o próprio efeito do hiperestalonismo no fígado, também causando o desenvolvimento da doença. Então, nessa situação, né, existe uma relação linear, né, desenvolvimento do câncer de fígado à medida que a pessoa vai ganhando peso, né? E outros tumores, o mecanismo é diferente, né? Então, o mecanismo, exemplo, obesidade e câncer de mama, né? Em mulheres na menopausa, existe uma relação clara entre obesidade e câncer de mama. Mas em mulheres que não estão na menopausa, essa relação não é clara, aparentemente até a meio inversa, né? E a obesidade talvez até possa proteger um pouco essas mulheres do câncer de mama. A gente não consegue entender muito bem, mas existem mecanismos hormonais de hormônios femininos relacionados a isso e de conversão de hormônio masculino e feminino. Parece que existe algo relacionado à presença de uma maior síntese de proteínas plasmáticas, né? Ou menor síntese de proteínas plasmáticas, determinando uma menor ligação dos hormônios e, consequentemente, a sua maior atuação como fator etiológico, né? Para cada tipo de câncer existem fatores de risco reconhecidos. E nesse ambiente da obesidade, do sobrepeso, que tem essas várias características anormais, não é? Por exemplo, uma estimulação de adipócitos com citocinas e um quadro inflamatório, não é? Ou então esse ambiente de ter mais efeito da insulina, ou ter turnover aumentado de alguns hormônios esteroides. Para cada tipo, dependendo do risco específico, vai ter mais ou menos influência. Uma coisa que eu queria comentar desse artigo, James, que tu citasse, do Lancet, é que a América Latina é uma região que tem muita obesidade na última década, né? Então, nós seremos um dos candidatos a ter alto risco de câncer associado à obesidade. Curiosamente, como tu tinhas falado, Gilberto, assim, a questão do esôfago, né? O esôfago, o câncer de esôfago pode estar associado ao sobrepeso, mas depende da localização. Se for o carcinoma epidermoide, esse de terço superior ou terço médio, esse frequentemente está associado a tabagismo, ao alcoolismo e está relacionado com baixo peso. Mas o esôfago terminal, quer dizer, o terço inferior do esôfago, o adenocarcinoma do esôfago, é uma das neoplasias associadas a sobrepeso. Isso é uma epidemia em oncologia, né? Isso é uma epidemia. E relacionado a refluxo, né? Refluxo, então assim, sobrepeso está muito associado a refluxo e essa questão seguramente deve ser um dos fatores de risco mais importantes. Essa questão do sobrepeso e as relações lineares e não lineares é que chama muito atenção para os mecanismos, porque eles devem ser múltiplos e talvez ainda não totalmente identificados, né? Nas relações lineares isso é mais simples de ser visto, mas, por exemplo, câncer de mama tem situações, como na pré-menopausa, em que não existe uma relação bem definida, embora possa haver oscilações, né? Dependendo do momento na pré-menopausa em que a doença se instala,
às vezes a relação com o peso também é observada na pré-menopausa. O ano passado, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica escolheu a obesidade como o tema central da oncologia do ano passado, ou seja, reconheceu a obesidade como um fator em saúde pública que a gente pode remover como risco de mortalidade. Então, não só para câncer, né? Eu acho que é importante que quem nos assiste saiba que isso é um fator que nós podemos interferir. E isso é muito importante em saúde pública, não é? A importância em câncer é porque é a segunda causa de mortalidade no mundo. Diabetes não é uma causa frequente de mortalidade, mas é uma causa muito frequente de morbidade, de sofrimento para os pacientes, né? De custos altos em saúde. Eu queria agradecer muito a presença do Dr. Fernando Gershman e do Dr. Gilberto Schwartzman por esse encontro, esse nosso bate-papo aqui informal. Dizer que ambos estarão à disposição durante uma semana para responder perguntas, questionamentos, dúvidas. Esse é um assunto extremamente importante em saúde pública, como foi enfatizado. Depois do tabagismo, talvez a obesidade seja o principal fator removível na prevenção das doenças. Eu sou James Fleck, em nome do Hospital de Clínicas, agradeço a atenção que vocês deram a esse programa.